Olá, amados, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou, graças a Deus. Meu nome é Sidlene, sou neuropsicopedagoga, sou mãe de 2 crianças atípicas, autistas, e vim aqui conversar com vocês a respeito de um assunto polêmico, que é limite nas crianças autistas. É muito importante que as nossas crianças tenham limites. E como é que nós vamos impor, né? Não sei se a palavra certa é impor, né? Esse limite nas nossas crianças. Na base da rotina, na base da conversa, na base da troca. No início vai ter que ser assim. Tem muitos profissionais que não gostam de trabalhar a troca, mas eu não estou falando como profissional, eu estou falando como mãe. Que eu sei como é difícil impor limite numa criança, ainda mais atípica, né? Mas é preciso, porque para a gente poder viver em sociedade tem regras que ele tem que cumprir, né? Porque nós vivemos nesse mundo, então ele participa desse mundo. Então, como eu faço? Eu já falei com vocês que eu tenho aquele quadro de rotina. A gente começa estabelecendo as rotinas. Se eles não fizerem o que está na rotina, alguma coisa deles são tirado. Por exemplo, meus filhos gostam de computador. Aí eu tiro o computador. Ah, Sidlene, eu deixo uma semana sem computador. Eu não deixo. Primeiro, porque eu só dou o castigo que eu posso suportar. Eu não vou aguentar meu filho uma semana sem computador. Que ele vai me atormentar, eu não vou dar conta. E vou fazer o quê? Vou desfazer o castigo. Se eu falei que é uma semana, ia ser uma semana. Até se eles não têm noção de dias, eu não cumpri o que eu falei que era para fazer. Então, o que eu faço? Fica uma hora sem celular ou sem computador e eu boto marcando no celular. Boto ele para ler um livro, boto ele para fazer um exercício, né? Nesse momento. Então, quando acaba essa uma hora, eu sento e converso com ele. Falo, sabe por que você ficou sem o computador ou sem o celular essa uma hora? Porque a gente combinou isso aqui e você não fez. E o combinado não sai caro. Quando a gente montou essa rotina, você aceitou. E como é que agora você não quer fazer? Então não pode. Então, o que você propor para o seu filho, você tem que cumprir para ele poder cumprir também. Outra coisa, a gente não pode mentir para a criança. Por exemplo, você sai com seu filho, quando eu saio com meus filhos, eu faço o seguinte, ó, hoje eu não tenho dinheiro. A gente vai sair, só dá para comprar isso, isso, isso. Entendeu? Aí se chegar lá na hora, mãe, o que a gente combinou? Ah, mas eu quero isso, então vamos voltar. E eu volto. Para eles compreenderem que o não é não. E outra coisa, muitas mães fazem o seguinte, ah, na volta a gente compra. Gente, não mente não. Minha mãe nunca mentiu nem para mim nem para o meu irmão. Quando a gente saía com ela, ela falava, ó, eu tenho dinheiro para fazer isso. Nada mais. Se a gente pedisse, ela falava assim, eu não tenho dinheiro, eu não vou voltar para comprar. Ou olha, no dia tanto, o seu pai já recebeu, dá para a gente comprar depois que pagar as contas se sobrar dinheiro. Então fale a verdade para o seu filho, porque se ele percebe que você promete uma coisa e não faz, como é que ele vai cumprir o que ele prometeu? Então não pode mentir para o filho, não pode. Não, eu não vou te dar, filho, porque eu não quero, porque não é bom para você agora. Eu não vou te dar porque eu tenho que fazer a matrícula da sua escola. Eu não vou te dar porque eu tenho que comprar os livros. Eu não vou te dar porque você não está merecendo. Ouvir o não também é bom, porque nem sempre na vida vai ser tudo sim. Teve um médico que falou assim, que quando você fala não e tem que explicar o porquê, não é não, é sim. Eu discordo. Eu acho que quando a gente fala sim, é sim. Agora, quando fala não, a gente tem que explicar o porquê ou não. Entendeu? Não, não porque é não, porque eu sou sua mãe e não é não. Não. Tem que explicar o não. Ainda mais os nossos filhos, que a gente tem que trabalhar essa questão da fala, do diálogo. Olha, você não vai ganhar isso por causa disso, disso, disso. Entendeu? Eu acho que o não também tem que ter uma justificativa. Hoje eu vou te dar, porque você mereceu, todos os combinados você fez. Entendeu? Agora sim, gente, a educação não é do dia para a noite. A gente que é adulto faz uma coisa, sabe que não vai dar certo, a gente não faz. Depois fala, pô, sabia que não ia dar certo. Imagina uma criança que está em construção de valores, de tudo.
Então, é o que eu falo com meus filhos. Eu falo mais com o Miguel. Miguel, eu vou falar quantas vezes? Ele fala uma só. Eu falo 1001, né, Miguel? É 1001. Porque a gente está construindo ali com eles. Educar dá trabalho. Porque você tem que parar, você tem que explicar, né? Eu não estou falando dessa educação positiva, não. Né? A minha mãe sempre educou eu e meu irmão falando o porquê que você vai apanhar, o porquê, entendeu? Ela explicava. Então, eu não sou a favor de bater. Eu nunca bati nos meus filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos, ela nunca apanhou. Tenho o de 16, o de 11, eu não bato, eu boto de castigo. Mas quando eu falo que não pode fazer isso porque você está de castigo, não pode, né? E eu boto aquilo que eu falo, eu dou castigo que eu posso suportar. Então, gente, é muito importante que a gente dê limite para os filhos. Antes da gente sair para ir para uma festinha, para ir para uma igreja, para ir em qualquer lugar, sentar e conversar. Olha, a gente vai para uma festinha. Pode ir lá na mesa do bolo e pegar o bolo? Não, porque você não é um aniversariante. Pode ir lá pegar um salgadinho ou um docinho, se ninguém te oferecer? Não pode. Pode bater no amiguinho? Não pode. Você vai falando que não pode. Ó, pode brincar, tem o pula-pula, aí você vai falando as coisas positivas também. Entendeu, gente? Antes de sair, você tem que falar como é o ambiente. Olha, nós vamos no shopping hoje. Hoje a gente não vai na praça de alimentação. Eu só vou lá fazer isso e nós vamos voltar. Porque a mãe não tem dinheiro. Entendeu? E explicar para eles. Porque eles vão entender. Num primeiro momento, de repente não entenda, chora. A gente também tem que saber separar quando é crise, quando é birra. Eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito dessas coisas, porque às vezes eles são muito inteligentes, eles manipulam a gente nessa questão que a gente pensa que é crise, mas é birra, tá, gente? Então, eu vou falar assim, até uma frase grosseira, mas eu não achei uma palavra melhor. A gente não tem culpa de ter um filho autista, mas a gente tem culpa se a gente não educar. A gente tem culpa se a gente não tratar. Entendeu, gente? Então, eu sei que é um assunto muito delicado, tem algumas mães que acham que o filho é autista ou tem alguma outra síndrome, pode fazer o que quer. Não. Aí vai daí, aí meu filho faz o que quer e a outra pessoa tem que aceitar? Não. A gente tem os padrões, né? Tudo tem um limite. A gente pede para o outro respeitar a gente, o outro respeitar o filho da gente, mas o nosso filho e a gente também tem que respeitar o outro, né? Por exemplo, se você vai numa igreja, sabe que seu filho fica andando para lá e para cá, levanta toda hora, você vai sentar no primeiro banco? Não, porque você vai atrapalhar a pregação, a situação vai atrapalhar, vai tirar a concentração de outras pessoas. O que eu faço? Eu vou na igreja com meus filhos, mas eu sento lá atrás. Porque se no momento eles estiverem precisando se estabilizar, eles vão ficar andando ali atrás e não vão atrapalhar ninguém. O autista ele pode ir onde quiser, igual tem mães que falam, eu também acredito nisso, que o autista ele pode ir em qualquer lugar, o autista, no lugar do autista onde ele quiser, eu acho também. Mas dentro daqueles padrões da onde ele está, né? O seu filho vai para a igreja e vai ficar deitado lá no altar o pastor pregando? Não, gente. Né? Então a gente tem que dar alguns limites. Ele vai andar, ele vai levantar, sem problema nenhum, mas senta lá atrás. Ah, mas eu sempre sentei lá na frente, mas aqui, a pessoa tem que se adaptar ao seu filho, você não. Você também tem. Eu também gostava de sentar lá na frente, agora eu sento lá atrás. E outras coisinhas, tá bom, gente? Esse vídeo vai ficar muito extenso, porque é um tema muito delicado, são muitas questões que a gente tem que debater, tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre crise e birra, ok? Se você gostou desse vídeo, você curte, você compartilha, você comenta, tá bom, gente? Sozinha somos uma gota, mas juntas somos um oceano. Fica com Deus, Deus abençoe, que Deus nos dê discernimento para educar nossos filhos.